No programa de hoje vamos falar sobre artes plásticas, fazer reflexões, saber sobre coisas bonitas que acalentam o coração. Você não pode perder, não sai daí. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Elda Evelina, artista plástica e escritora. Elda, obrigada pela participação no programa. Eu que agradeço. Vamos começar falando um pouquinho, para depois mostrar para quem está nos assistindo, né, suas obras que são lindas, e falar um pouco do livro também. Vamos começar a falar como é que surgiu na sua vida a inspiração para esse tipo de dom, né, o dom da arte, da pintura e depois também da parte da escrita, né? Da pintura é uma coisa de infância. Meu pai me incentivou muito, morava no interior, e ele, quando ia a São Paulo comprar algumas coisas para a loja dele, ele levava alguns livros de arte e isso me encantou sempre. Então é uma coisa bem de infância. Pintura a óleo eu fiz algumas na minha adolescência, mas eu trabalhava muito com nanquim e carvão. E você foi um pouco autodidata nesse sentido? Fui, apesar de que na minha adolescência eu cheguei a ter aulas com o Bianchetti, que é um artista de certa fama em Brasília, muito antigo, da época de 60. Então aos meus 14 anos eu tive algumas aulas com ele. E como tive de música na UNB como aluno especial, então deu assim, ajudou. Sei. Ajudou você pegar mais técnica, que era realmente muito mais intuitivo. E você acha que isso hoje contribui para quê? Foi uma coisa que surgiu na infância, que você gosta e eu sempre gostei. Fui trabalhar no Banco Brasil, aí abandonei, de certa forma, essa parte artística, por um contratempo, faculdade, etc. E mais ou menos perto da minha aposentadoria, a parte de texto surgiu mais forte e depois a parte de pintura até como resgate. Quer dizer, aposentei, eu tenho que fazer algo de que eu goste. E aí voltou? Aí eu voltei e procurei trabalhar na arte com uma coisa até profissional. Então, me cadastrando em alguns grupos de arte profissionais, fiz uma inscrição para cadastro na Secretaria de Cultura, DF, e tenho ali então uma inscrição como agente cultural na literatura e nas artes plásticas profissionalmente. Ah, que legal. E em outros grupos. E como é que surgiu essa parte da inovação, né, nas artes plásticas, de usar de repente o computador? Você teve facilidade nesse aprendizado que era um pouco diferente do que você tinha, né, quando era mais nova? Olha, eu não tive dificuldade porque eu sempre gostei de máquina, qualquer tipo de máquina. Te encanta a possibilidade a máquina para mim sempre foi fascinante. É o carro e qualquer coisa, máquina. Tecnologia sempre foi meu fascínio, então foi muito fácil para mim. Porque assim, não é que eu procurei, eu acho que o instrumento estava pronto para poder me proporcionar o que eu sempre busquei. Ai, que legal. Então eu trabalhei muito, em 2000, 2001 foi quando eu comecei a pintar no computador, já tem um bocadinho de tempo. Muito bom. Né? E atualmente eu trabalho já com softwares mais sofisticados, também pinto no tablet, né, no iPad. E até o pessoal já veio de curiosidade aqui, conhecer meu trabalho, fez reportagem a respeito. Legal. E você acha que as pessoas hoje, quem nunca teve contato com esse tipo de arte, né, tem condições de fazer? Então as pessoas que hoje estão se encontrando em momentos, de repente, né, após aposentadoria, sim, ou alguma... essas crises que a gente tem, às vezes, de consciência. De falta de aparentemente falta do que fazer, né? Isso, ou de se ter percepção de si no mundo e falar, e aí, né? Eu tô aqui pra quê? Existe a possibilidade da pessoa começar e se encontrar também? Olha, eu creio perfeitamente nisso. A dificuldade, muitas vezes, é de as pessoas acharem que pintar tem que seguir escolas, tem que seguir conceitos acadêmicos. A minha pintura, eu não sigo nenhum conceito acadêmico. Não tem nenhuma intuitivo, escola. é seu. É intuitivo, é meu. Então eu não me preocupo de estar pintando coisas que, essa é a sua marca. Na realidade eu acabei fazendo uma marca de não ter uma máquina definida, que não ter a marca definida, né? Então eu pinto flores, eu pinto
É realmente aquilo que me vem, intuitivamente mesmo. Basicamente é intuitivo. Às vezes eu pego uma flor, uma foto, gosto muito da flor, fotografo e vou fazer algum trabalho em cima. Mas eu gosto muito de me sentir livre para criar. E você acha que o que reflete ali na sua arte é o que você vive naquele momento? Tem muito da emoção de momento. Tanto que eu faço coisas bem diferentes. Eu gosto muito, por exemplo, de astros, a questão do espaço cósmico é alguma coisa que me fascina, sempre me fascinou. Mas também eu gosto de fotografar ou de uma pequena flor. Então eu viajo muito nesses mundos de tão diferentes. E com relação àquela pergunta que você fez, se isso seria possível para algumas pessoas, é possível desde que ela não se feche, que tenha que cumprir uma determinada norma, uma determinada regra. Então acho que tem que ser realmente espontâneo. Que não tenha limites, né, para realizar aquilo. Isso. E o tablet é um instrumento prático, você carrega para o lugar que você quer. Né? E não é difícil, tem muitos aplicativos hoje que bem interessantes. E o que a pintura traz para você, para a gente fechar esse primeiro bloco, assim, para as pessoas de repente conseguirem entender e às vezes perceberem e falar, gente, mas é isso que eu busco, né? A pintura para mim, primeiro, é um processo terapêutico, muito grande. Eu gosto muito de escrever, mas se eu fico só na escrita, eu sinto muita falta de mexer com cor. Eu pinto muito no computador, mas tem hora que eu sinto falta do pincel. Ah, legal. Então, para mim, é muito realizador. A fotografia também te encanta? Eu gosto de produzir vídeos, eu gosto de mexer com fotografia desde a infância. Com 5, 6 anos eu ganhei a minha primeira máquina fotográfica do meu pai. Tenho até hoje guardada. Olha. Então, a fotografia é algo que me encanta muito. A imagem. Tanto a imagem estática, em suas mais variadas expressões, como também imagem dinâmica, que é o vídeo. Eu me encanto muito com as imagens. E esse currículo, para a gente terminar o bloco aqui, nós vamos conversar dele no decorrer do programa, esse currículo extenso de participação em feiras, em eventos, como palestrante ou mostrando seus trabalhos, isso também te motiva a buscar cada vez mais e começou a partir do seu dom artístico? Você foi convidada, você procurou, como é que aconteceu? A palestra foi assim, uma experiência, primeiro, me convidaram para fazer uma pequena palestra de 10, 15 minutos, numa introdução de uma reunião, e me encantou. Eu sempre achei que eu tinha dificuldade para escrever e para falar, sempre. De repente eu me percebi em condições de escrever e de falar, e isso foi muito bom para mim. Então esse processo de escrever me encanta mais porque eu tenho mais facilidade de compartilhar. Entendi. Até eu brinco muito num livro meu, que eu até te mostrei, eu falo que a minha vida é o compartilhar. Então eu acho que eu tenho, por obrigação mesmo, compartilhar tudo aquilo que eu consegui conquistar na minha vida. Então eu compartilho meus quadros, eu compartilho minhas leituras, meus estudos. Eu tenho 2 sites. Um deles é só de produção artística, artes plásticas. Introduzi ali algum texto e todo o meu trabalho de pintura, todo o meu quadro tem um texto. Legal. E também a questão da leitura, dos textos das palestras estão no outro site. Nos sites. Os livros, tudo disponível. Nós vamos pegar já e passar para quem está nos assistindo, que vale a pena. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já, não sai daí. Quatro postos de atendimento mais a sede em 17 anos de existência. É tanto crescimento que o Sicoob Cred Brasília mudou de nome. Agora somos o Sicoob Brasília, uma cooperativa de crédito de livre admissão. Sicoob Brasília, associado ao que há de melhor, associado a você. O Depois do Jeans está de volta, conversando com a artista plástica e escritora Elda Evelina. Elda, como é que foi a história, ou como é que é esse livro que você escreveu, Renascendo do Amor? Como é que ele surgiu? Qual foi o momento que você viveu para que você começasse a escrever? Bom, esse livro, na realidade, ele começou antes. O livro se refere a uma experiência de um acidente automobilístico que eu tive. Mas esse livro começou antes,
por incrível que pareça, porque eu tinha intuitivamente, vinha alguns textos, algumas mensagens, vou colocar assim, e eu ia escrevendo. Você sempre foi uma pessoa do bem? Quando eu falo do bem, é aquela pessoa que as pessoas gostam de estar perto. Porque é óbvio, a gente conhece, né? Conhecemos várias pessoas. E você às vezes define, fala assim, aquela ali é um pouco carrancuda, aquele ali é um pouco rude, aquela ali é ótima. Uma pergunta interessante. Eu adoro estar perto, né? Essa é uma pergunta interessante, porque tinha, acho que, dois lados. Um, que as pessoas gostavam de estar perto, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, eu sempre fui muito exigente. Então, eu tinha muito ciúme, por exemplo, do equipamento que eu usava para trabalhar, mesmo sendo da empresa. Então, isso certamente deve ter criado alguns obstáculos. Mas eu fui ficando mais sociável e menos apegada. Mas a partir de que momento? Ou foi a vida que ainda foi... no banco. Não, foi a vida que foi me ensinando, assim, os despertares, às vezes até a observação de algum colega, né? Olha, você está tão apegado a uma máquina, né? Eu fico até sem jeito de pedir emprestado ou coisas assim. E isso foi despertando em mim esse olhar que eu preciso mudar. Eu não quero ser assim, eu não quero ser vista assim. E profissionalmente também houve um crescimento a partir desses meus despertares, entendeu? Dessa mudança. Foi uma percepção que eu tive depois. Mas com relação aos textos, eu fui coordenador de equipe, seria um chefe de setor, mas né, só a terminologia era diferente. E eu sentia às vezes as pessoas que chegavam no trabalho não muito assim à vontade, ou com algum problema em casa, ou não estava gostando do ambiente de trabalho como um todo. Então eu escrevia pequenos textos em casa e chegava, eu distribuía para na mesa de cada um. Quando eles chegavam, eles tinham aqueles textos. Olha! Aí o setor do lado pediu também, o outro setor também. E o que aconteceu? Isso foi crescendo. Aí é uma outra história que, se der tempo, a gente conversa. Mas o livro eram os textos mais extensos e curiosos. Falava de compromisso, de comprometimento com a vida e coisas assim. E eu fui guardando. Como eu escrevia, como eu tenho uma letra ruim, eu sempre usei a máquina para escrever, que era mais fácil. Então estava tudo guardado. Escrevia, arquivava Isso, e estava lá deixava... um arquivo no computador, ficava fácil, né, de resgate. E o livro, quando eu tive o acidente, numa semana antes eu recebi um texto, uma mensagem, vamos dizer assim, aí, que eu escrevi, aí dizendo que eu poderia ter um problema, mas que eu deveria ser forte, que eu deveria encarar bem. Como se alguém estivesse me dando um recado. E mas eu não sabia do que se tratava. Bom, na semana seguinte eu tive um acidente, fiquei sem condições de fazer várias coisas durante um período, até com problemas cognitivos, que foi o que me levou à aposentadoria. Mas nesse meio tempo, eu comecei, assim, coisas que eu podia fazer, sentar no computador também e fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a desenhar no computador, um software muito antigo, que hoje nem existe mais, mas que me proporcionou assim, um processo terapêutico interessante, você gostar de máquina, né? E esse livro, um dia, o acidente foi em maio de 93, e em outubro de 93, eu acabei procurando um atendimento espiritual. E nesse período em que eu fiquei sob atendimento durante uma semana, à distância, eu tive algumas experiências visuais interessantes a respeito do que poderia estar acontecendo comigo. E eu achei tão interessante que eu pedi a uma amiga que me emprestasse um micro gravador, na época um tapezinho. Pra gravar? Então, eu ficava gravando tudo, né? Então acontecia alguma coisa, terminava aquele atendimento que eu tinha, eu gravava, e de repente me veio assim, eu tenho que escrever um livro sobre isso. E a capa é uma visão que eu tive. Ai, que legal, nós Até vamos a mostrar. editora queria colocar uma outra capa, queria me impor uma outra capa. Eu falei, não, a capa tem que ser essa, porque dentro do livro está explicado por que é essa capa. Entendi. E o que é esse momento, que às vezes é um momento difícil, né? Muito. Que as pessoas passam às vezes por momentos difíceis na vida, e aí lógico, né, dependendo do que é aquele momento, a pessoa pode se entregar, ou ela de repente consegue encontrar alternativas para sair daquilo, enfim. O que foi esse momento para você? Você acha que foi um divisor de águas para você, ou foi um aprendizado que você já tinha começado e que deu continuidade? Eu acho que tem os dois lados da história. Primeiro, foi uma sedimentação de um aprendizado. Quer dizer, coisas que eu já havia aprendido e de repente eu estava vendo na prática.
O aprendizado também foi no sentido de aprender no conviver. Por exemplo, eu voltei para casa, eu não tinha muita ligação com a casa. Eu era, não sei se eu posso me chamar de um alcoólico, mas eu era muito trabalhadora. Não ficar muito à vontade em casa. Eu gostava muito de trabalhar, mesmo em casa, mas então, de repente, quando eu voltei do hospital para casa, foi uma emoção muito grande de estar voltando para algo que era muito importante para mim. Entendi. Isso também foi muito interessante, essa percepção. E a família também, eu acho que todos nós aprendemos. E para as pessoas que, de repente, passam por isso, o que fica de lição que você pode, através da sua experiência, passar para eles? Em momentos de dificuldade, como sair daquilo, como lidar com aquilo? Primeiro, eu nunca me entreguei a nada. Todo desafio era uma... É uma oportunidade de você alavancar, sabe? Eu acho que qualquer obstáculo que aparece, a gente tem que olhar como oportunidade de crescimento. Essa é uma percepção que eu tenho. Fala assim, alguma coisa eu vou aprender e a forma de nós passarmos por uma dificuldade de cabeça erguida é buscar nessa dificuldade força para reagir e buscar um novo caminho, se for o caso. Há um texto muito interessante de um livro em que fala assim, que nós não podemos estar numa situação de conforto, porque senão nós não mudamos. Isso eu fui aprender nesse livro muito mais tarde, mas foi um aprendizado que eu tive por experiência. Entendi. Então, se a gente está numa situação de conforto, é uma mesmice. Eu não gosto de mesmice, nem nos meus trabalhos. E você deixa de estar aprendendo o que para você, de repente... Você não se proporciona transformar, sabe? Entendi. Então, a cada obstáculo tem que ser um processo de impulso para transformação. Autotransformação e transformação até de pessoas que estão à volta. E o meu trabalho, eu considero, tanto o meu trabalho de textos, tanto os pequenos textos como os textos mais densos, é uma forma de passar uma oportunidade de transformação interior. Porque com a transformação interior nós podemos transformar o que está à volta. Porque a gente fala assim, mas o mundo está ruim. Muitas vezes é a forma como vemos o mundo. Então, o ruim não está no mundo, está na gente. Ou no olhar que nós temos sobre ele. Isso. Então, eu acho que nós nos transformando, buscando um olhar diferente, nós passaremos a olhar transforma o seu pequeno mundo e que vai se ampliando como multiplicador, E o mundo também passa a ter uma outra... Você começa a perceber o mundo diferente. Olha que legal. Então, eu adoro saber sobre isso. Nós vamos falar, então, no próximo bloco sobre os livros e a sua arte também, que é muito bonita, mostrar um pouquinho do que você faz. Tá bom. Porque é tão curto, Dá vontade de ficar aqui 2, 3 horas. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já. Vai aproveitar a vida? Vai! Deposite suas economias na poupança Sicoob e liberte seu porquinho para fazer tudo o que ele não pode quando está cheio de moedas. A poupança Sicoob tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob, seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Sicoob, associado a você. O Depois do Jeans está de volta, falando sobre artes e as suas mais variadas formas de expressão com a artista Elda Evelina. Elda, como é que surgiu essa vontade de escrever a partir do primeiro livro, Que foi... que nós conversamos, Renascendo do Amor, Que eu fiquei encantada com a história e como é que surgiu. Como é que veio, então, a vontade de escrever outros livros? Para que você começasse, então, a publicar o que você quer deixar de recado, de mensagem. O que é um pouco essa parte da escrita para você? O que veio em seguida, o Renascendo do Amor, um livrinho chamado Prece, que eu ofereci de presente para quem comprasse o livro quando eu fiz o lançamento em 2001, do Renascendo do Amor. Depois disso, eu comecei a escrever só pequenos folhetos. Primeiro, eu dou palestras, a temática é o Evangelho do Cristo. Então, é sempre aquela mensagem consoladora do que o Cristo veio nos trazer. E então eu fiz esse prece, como uma forma de pessoas como se conectarem de uma forma amorosa, de realmente buscar conforto, buscar ajuda espiritual, seja em qualquer religião, não importa.
E passei a fazer palestras também. Em 2004 eu comecei a fazer palestras em alguns grupos. E eu gostava de fazer um texto, produzir um texto em casa e levar para distribuir para as pessoas. Para naquelas... A palestrante fala e às vezes esquece que o palestrante fala, né? Então eu faço um texto, as pessoas distribuem para todo mundo, as pessoas levam para casa e reflitam mais a respeito daquela mensagem que eu tentei oferecer. Que sempre tem esse fundo consolador, de busca de conforto, de busca de novos caminhos, de reflexão interior. Os meus quadros todos têm textos, exatamente com essa proposta. Não é assim, é uma mensagem que explica o quadro, não tem nada a ver com a imagem do quadro. Eu uso até... Eu comecei a pintar, ou recomecei a pintar com a intenção de, com a arte, imagem, as pessoas serem remetidas a ler. E esse seu livro, então, Arte em Cores e Formas e Letras, Esse é um dos mais recentes. Ele traz esse aspecto da foto, ou enfim, É foto de um quadro, eu escolhi 90 quadros meus na época, isso foi há 2 anos atrás, e uma página é o quadro e na página anterior é o texto. E a pessoa, então, tem essa possibilidade de entender, por exemplo, Pulsar do Amor. Pulsar do Amor, isso. Então, o quadro te motivou... Não, o texto me motiva. Às vezes o texto acontece antes. Entendi. E às vezes o quadro acontece antes. Eu não tenho uma regra definida. Depende. É intuitivo. Então, se eu tenho um quadro, de repente me vem a intuição de escrever algo em cima desse quadro, não a respeito do quadro. E às vezes um texto me leva a pintar um quadro. Olha que então maravilha. é uma dinâmica que não é muito certinha, ou tem essas nuances, depende muito do processo criativo. Né? E essa sua vontade de dividir, né? Que nós conversamos antes, essa sua vontade de dividir, ela traz o que para você? Satisfação, gratificação. É muito gostoso, por exemplo, quando eu comecei a escrever os textos para distribuir nas palestras, já tinha mais ou menos uns 2 ou 3 anos que eu fazia isso. Uma pessoa chegou para mim que sempre ia assistir as palestras e falou assim, eu coleciono todos os folhetos seus. E várias pessoas me disseram isso. Foi quando eu tive vontade, assim, se todo mundo coleciona é porque eles querem isso, uma coletânea. Isso. Então foi quando eu publiquei o meu primeiro livro, Reflexões Evangélicas, o primeiro. Esse que é o 2, no né? 2. Isso. Então é uma coletânea dos textos que eu distribuí nas palestras. E a partir do momento... Aí eu fiz o 2 e agora esse ano eu pretendo publicar o 3º, que já está pronto, em processo de revisão, mas com um outro título, que é Evangelho e Amor. Você acha importante as pessoas, através, de repente, de uma palestra ou de uma leitura, buscarem essa força que às vezes a palavra tem para consolar ou para dar conforto ou para dar um norte, né? Assim, porque às vezes a gente fica naquela crise de consciência, né? Quem sou eu? Ou às vezes até para se conhecer. Né? Qual é o caminho certo? Se é que existe caminho certo, cada um tem. Ou para fazer, né, aquela reforma íntima, né? Isso. Olhar para dentro de si. Você acha que isso aqui, na sua vivência... Eu tenho tido muitos retornos interessantes das pessoas. Até mesmo antes de escrever. Com esse livro Renascendo no Amor, eu recebi cartas maravilhosas. Tem uma que eu vou tomar a liberdade de contar, que em um determinado momento eu recebi uma carta de uma pessoa de São Paulo que coordenava uma biblioteca de um presídio. E ele perguntou se eu podia mandar livros espíritas para eles. E eu mandei alguns livros e mandei este também, para a biblioteca lá do presídio em São Paulo. E passado algum tempo eu recebi a carta dessa mesma pessoa, e isso me emociona, que ela disse que um presidiário havia sabido desse livro um dia, não sei como, e ele falou que ficou muito satisfeito porque ele queria ter lido e nunca tinha tido a oportunidade, naquele momento ele teve. É lindo, né? Então, outras coisas desse tipo, entendeu? E isso é muito gratificante, que aí me impulsiona a continuar fazendo. Isso. Às vezes eu tenho assim, será que vale a pena, está valendo a pena eu fazer? Porque exige muito, dessas mais variadas formas. Primeiro, porque eu não tenho nenhuma ajuda para publicar, eu publico com as minhas condições financeiras. E também não vendo, eu só dou. Então, às vezes é difícil. Mas esse tipo de retorno que eu tenho me incentiva. Te dá mais vontade.
E onde é que as pessoas podem encontrar os livros, então? E quais são os sites, os seus sites também, para que elas conheçam o seu trabalho? Eu tenho 2 sites. Um é eldevelina.com. No menu, a última opção é obras. Se clicar ali, remete ao segundo. Mas falando sobre esse primeiro. Nesse primeiro eu tenho meus livros em PDF disponíveis, gratuitos. Tenho alguns vídeos. Tem quadros meus com textos mais densos ou mais completos, vamos dizer assim, não é só um poema mais simples. E estão ali disponíveis. Tem alguns cartões que eu faço com negócio de fotografia, então eu faço alguns cartões que eu chamo de cartões postais, as pessoas podem usar para presentear alguém ou mandar uma mensagem, tá ali como cartões. E tem as palestras que eu faço, os textos e os áudios quando eu gravo. Então está ali disponível para a pessoa ouvir, baixar, está tudo livre. E quando remete para obras, e se quiser ir direto, eldevelina.com/obras, aí você tem os quadros e os seus textos, exclusivamente. Muito bom. E aí as pessoas, então, podem, através do site, se quiserem ter, fazer contato... Aí, os livros, normalmente eu dou para algumas instituições, eles vendem. Ou se querem, pedem. Tá tudo ok. Que pode falar. Agora, em junho, tem um evento chamado Cinema Transcendental. Não sei se você já acontece já há alguns anos. E já há 2 anos que eu trabalho com eles. E normalmente eu estou lá para distribuir gratuitamente os livros para as pessoas que vão lá assistir os filmes. Olha que maravilha. Então as pessoas têm que correr lá. Cinema Transcendental, deve ser em junho. E a entrada é gratuita, não envolve dinheiro, então eu estou livre, eu estou assim, tranquila para fazer a propaganda, vale a pena. Certo. Ô Helder, qual o recado que você pode deixar para quem está nos assistindo, que você acha que é importante colocar nesse momento, para levar um pouco de, não sei, harmonia e palavras boas para acalentar o coração? Eu considero assim, que a vida é um grande prazer. É um grande presente que a gente tem. E mesmo os obstáculos são oportunidades maravilhosas de aprendizado. Com os obstáculos a gente pode passar a ver a vida de outra forma e deve ser sempre de uma forma positiva. Então não há momentos ruins, há momentos que oportunizam a transformação. A nossa transformação, o nosso ver sobre a vida, a respeito da vida, eu acho que vale a pena sempre a gente fazer essa reflexão interior. Tem alguma coisa difícil acontecendo comigo? Então esse momento é o momento em que eu tenho que parar e pensar o que está acontecendo e o que eu posso mudar para que esse momento seja o melhor possível para mim. Eu acho muito importante isso. Excelente. Te agradeço muito, do fundo do coração. Eu que agradeço. Porque eu ganho quando eu estou participando dessas entrevistas, porque eu estou pessoalmente aqui sentindo tanta energia quanto o que você está colocando. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo. O Depois do Jeans fica por aqui. Vamos refletir em tudo que foi colocado, vale a pena. Semana que vem tem mais, a gente se vê lá.